Meu nome é Poliana, e durante muitos anos a minha vida foi construída entre pequenos silêncios e responsabilidades que eu nunca planejei assumir, mas que, de alguma forma, sempre encontraram um caminho até mim. Todas as manhãs começavam antes do sol vencer a neblina espessa da serra, quando eu ainda preparava café no escuro da cozinha e escutava o vento batendo nas janelas como se quisesse lembrar que o frio aqui não perdoa distrações. Eu me vestia em silêncio, colocava o cachecol e caminhava até a escola pública onde dava aulas, pensando nas crianças que eu encontraria pelo caminho, não apenas nos alunos, mas também em dois pequenos corações que, mesmo sem dizer diretamente, já faziam de mim o primeiro refúgio quando tudo parecia faltar. Dar aulas sempre foi mais do que um trabalho para mim, era uma forma de proteger, de orientar, de tentar oferecer aquilo que muitas vezes faltava em casa para tantas crianças: atenção. Eu decorava nomes com facilidade, lembrava aniversários, sabia quem estava triste só pelo jeito de segurar o lápis. Talvez por isso eu tenha deixado de notar tão rápido que estava repetindo, em minha própria família, o papel que via tantas vezes dentro da sala de aula. Meu irmão, o mesmo menino que dividira comigo cobertores nas madrugadas geladas da infância, não era mais aquele companheiro cheio de sonhos. O tempo, as contas, os erros e a rotina pesada da oficina haviam construído um homem fechado, sempre exausto e impaciente. A esposa dele, com sua aparência impecável e um sorriso pronto para fotos, parecia viver para manter uma imagem, não uma presença. Por fora, todos viam uma família estável; por dentro, o que existia era um vazio disfarçado por rotina e desculpas. Minha aproximação com os sobrinhos aconteceu aos poucos, sem alarde. Primeiro foram pequenos favores, um dia de atraso aqui, uma reunião inesperada ali, e lá estava eu buscando as crianças, preparando o lanche, ajudando com o dever de casa. Depois vieram os finais de semana improvisados, as roupas esquecidas em minha casa, os brinquedos criados como se aquele espaço também fosse deles. Não demorou para que as ligações passassem a ser quase diárias, quando as panelas ficaram vazias, quando o quarto parecia grande demais à noite, quando algum medo difícil de explicar surgia no escuro. Eu atendia sempre, mas evitava confrontar. Dizia a mim mesma que famílias passam por fases, que pais sobrecarregados erram, que não cabia a mim julgar. Mesmo enquanto repetia isso, sentia o peso crescer dentro do peito, como se meu coração entendesse antes da minha mente que aquilo estava longe de ser apenas um momento difícil. Eu começava a notar detalhes que insistiam em me assombrar: mãos sempre frias demais quando me abraçavam, roupas finas em dias de temperatura negativa, aquela forma dolorosa como me seguravam pelo braço quando chegava a hora de devolvê-los para casa. Às vezes, um deles pedia para dormir no meu sofá, e eu precisava dizer hoje não pode, forçando um sorriso, enquanto algo em mim gritava que eu deveria dizer sempre pode. O conflito entre respeitar limites e seguir meu instinto protetor me consumia em silêncio. Eu tentava acreditar que minha função era apenas apoiar, não interferir, mas, quanto mais eu tentava me convencer disso, mais sentia que a linha entre ajudar e ser essencial já havia sido ultrapassada. As conversas com meu irmão sempre terminavam em tensão. Bastava eu mencionar qualquer preocupação para ele reagir de imediato, dizendo que eu estava criando problemas onde não existiam, que trabalhava duro para sustentar a casa, que tudo estava sob controle. Eu aprendi a recuar, não porque estivesse convencida, mas porque tinha medo de afastar ainda mais as crianças de mim. Engolia as palavras, aceitava justificativas frágeis e me concentrava em garantir o que podia: refeições quentes, casacos comprados por conta própria, noites em que os acolhia até tarde antes de levá-los de volta. O que eu dava era sempre insuficiente para o sentimento crescente de que algo estava muito errado. Em casa, à noite, o silêncio pesava como um cobertor molhado. Enquanto eu dobrava roupas ou preparava aulas para o dia seguinte, os pensamentos corriam soltos. Eu imaginava meus sobrinhos deitados em algum quarto distante, talvez sem saber se alguém viria lhes desejar boa noite, talvez olhando para o teto da mesma forma que eu fazia. Nessas horas, eu me perguntava se minha tentativa de manter a paz não passava de covardia disfarçada de prudência. Havia uma inquietação que não me deixava em paz, um chamado indefinido, uma impressão constante de que eu estava apenas esperando pelo momento em que não seria mais possível ficar calada. E mesmo sem ainda compreender completamente por quê,
Algo em mim já sabia que os pequenos silêncios que eu havia aprendido a suportar estavam próximos de se transformar em gritos impossíveis de ignorar, e que, quando isso acontecesse, minha vida deixaria de ser feita de rotinas seguras para se tornar o cenário de uma decisão da qual não haveria volta. Depois de tanto tempo tentando me convencer de que tudo estava sob controle, eu comecei a perceber que não era mais possível fingir normalidade. A rotina, que antes me dava algum conforto, passou a parecer um cenário montado para esconder falhas gritantes. Cada encontro com meus sobrinhos trazia pequenos detalhes que se acumulavam dentro de mim como peças de um quebra-cabeça perturbador. Eu observava os olhos sempre atentos demais, como se estivessem em estado de alerta constante, o jeito contido de pedir coisas simples, quase pedindo desculpas por existir. Eu me pegava analisando os gestos miúdos deles enquanto comiam, a rapidez com que engoliam um lanche, como se não soubessem quando teriam outra refeição quente. Nessas horas, eu fingia casualidade, mas o coração batia estranho, fora de ritmo. Comecei a criar desculpas para passar mais tempo com eles. Dizia a mim mesma que precisava buscá-los com antecedência para evitar atrasos, que daria aulas de reforço no fim da tarde, que seria bom passarem parte do fim de semana comigo para respirar outros ares. Toda desculpa era apenas uma tentativa de acompanhar mais de perto aquilo que eu não tinha coragem de nomear. O inverno avançava, e o frio parecia infiltrar não apenas nas ruas e casas, mas também nos diálogos que eu tentava ter com meu irmão. Sempre que tocava no assunto do bem-estar das crianças, ele se fechava, desviava, respondia com frases prontas, curtas e impacientes, como "tá tudo bem, você se preocupa demais", ou ainda "não transforma tudo em problema". Eu ouvia, engolia e me calava, mas já não me convencia. Passei a prestar atenção em pequenos relatos soltos que escapavam dos meninos de forma quase inocente, comentários sobre longas esperas, sobre o escuro, sobre permanecer em um mesmo lugar por muito tempo. Sempre que eu perguntava exatamente onde eles ficavam, as respostas vinham confusas, entrecortadas, como se não soubessem explicar direito ou não quisessem contar. À noite, enquanto corrigia provas ou organizava materiais de aula, aquelas frases ecoavam na minha cabeça, fragmentadas, me deixando com um aperto que não se desfazia nem quando eu tentava dormir. Comecei a acordar no meio da madrugada, certa de ter ouvido o telefone tocar, mas não havia chamada nenhuma. Era só o meu corpo reagindo a um medo que minha mente tentava negar. Quanto mais eu observava, mais inquieta me sentia. Havia dias em que chegavam até mim com cheiro de umidade nas roupas, como se tivessem passado horas em algum ambiente fechado, mal ventilado. Suas mochilas vinham com poucas coisas dentro, alguns brinquedos amassados, sempre os mesmos, como se aquele fosse o único conforto que conseguiam carregar entre um lugar e outro. Eu os abraçava demoradamente, tentando transmitir segurança sem assustá-los, mas notava que abraços prolongados pareciam novidade para eles, seus corpos ficavam rígidos no começo, até lentamente relaxarem em meus braços. Eu tentei, mais uma vez, falar com meu irmão de forma direta. Escolhi um fim de tarde em que a oficina estava quase vazia, o barulho das ferramentas havia diminuído e ele parecia menos estressado. Falei com cuidado, escolhendo palavras que não soassem como acusação, mas como preocupação. Mesmo assim, vi os ombros dele endurecerem, a expressão se fechar, os olhos evitarem os meus. Ele respondeu com impaciência, alegando que eu estava me metendo demais, que os filhos eram responsabilidade dele, e que eu estava ultrapassando limites. Eu senti vergonha e frustração misturadas, vergonha por ser rechaçada como intrometida, frustração por não conseguir proteger quem eu amava. Voltei para casa naquela noite com uma sensação pesada, como se tivesse cruzado uma linha invisível. Eu queria acreditar que havia feito certo, mas, ao mesmo tempo, sentia um medo crescente de não ter feito o suficiente. Dormi mal, rolando de um lado para o outro, imaginando cenários que eu tentava afastar imediatamente por soarem exagerados demais para serem reais. Repetia para mim mesma que precisava ser racional, que não havia provas de nada grave, apenas sinais confusos e um coração demasiado sensível. Mas, no fundo, uma parte de mim já sabia que aqueles sinais não eram aleatórios, eram alertas. Algo estava prestes a estourar, e eu estava cada vez menos preparada para fingir que não via. Cada batida do meu coração parecia repetir, incansavelmente,
uma mesma pergunta que eu não conseguia calar: até quando eu conseguiria permanecer em silêncio antes que esse silêncio custasse caro demais? Eu passei aquele dia inteiro com uma inquietação que não me largava, como se algo estivesse fora do lugar mesmo quando tudo parecia seguir normalmente. As aulas aconteceram sem intercorrências, corrigi tarefas, sorri para os alunos e veneci a rotina ensaiada de sempre, mas por dentro eu estava distante, com a cabeça presa em pensamentos que não se organizavam. O frio daquele inverno parecia mais pesado do que nos outros anos, um tipo de frio que entrava nos ossos e deixava a cidade apática, silenciosa demais. À tarde, tentei ligar para meu irmão algumas vezes apenas para saber se estava tudo bem, mas o telefone chamou até cair na caixa postal. Não insistir parecia mais prudente, eu já havia se tornado a exagerada da família, então segui em frente resolvendo tarefas domésticas e preparando as aulas do dia seguinte, tentando não alimentar um pressentimento que começava a me incomodar seriamente. Quando a noite chegou, a temperatura despencou ainda mais. Liguei o aquecedor, preparei uma sopa simples e me sentei no sofá tentando assistir qualquer coisa que me distraísse. Nada prendia a atenção. A cada meia hora eu olhava o relógio, depois para o telefone, depois para a porta, sem saber exatamente o que esperava acontecer. O vento uivava do lado de fora com uma força que fazia os galhos das árvores rasparem nas paredes da casa, e aquele som contínuo me deixava em alerta. Tentei me deitar mais cedo do que o habitual, mas o corpo se recusava a relaxar. Fechei os olhos repetidas vezes, respirando fundo, repetindo mentalmente que tudo estava bem, que eu estava criando fantasmas onde não existiam. Em algum momento da madrugada, acordei com a sensação súbita de que não estava sozinha, como se alguém tivesse passado muito perto da cama. O quarto permanecia escuro e silencioso, mas o coração disparava no peito, sem explicação lógica. Levantei, caminhei até a sala, verifiquei portas e janelas, tudo trancado, e voltei para o quarto me sentindo ridícula por aquele medo sem rosto. O relógio marcava pouco mais de 4 horas da manhã quando tentei dormir novamente, ainda vestida com um casaco grosso, incapaz de me livrar daquela sensação estranha de expectativa. Foi então que ouvi o som leve, quase tímido no começo, como se alguém batesse na porta com pouca força. Meu primeiro pensamento foi que o vento tivesse arremessado algo contra a madeira, mas o barulho se repetiu, agora mais decidido. O coração acelerou tanto que cheguei a pensar em ignorar, aguardando mais um instante para ter certeza. Uma terceira batida ecoou, fraca, irregular, e algo em mim me puxou para fora da cama antes mesmo de concluir qualquer raciocínio. Caminhei até a porta com passos cautelosos, tentando controlar a própria respiração, e quando girei a maçaneta senti um arrepio atravessar meu corpo inteiro. Ao abrir a porta, o mundo pareceu parar por um segundo. As 2 crianças estavam ali paradas, encolhidas, com os olhos brilhando de lágrimas, os corpos tremendo de um jeito que eu nunca tinha visto antes. A pele estava pálida demais, quase acinzentada, e os lábios tinham uma tonalidade azulada que me gelou o sangue. Eu levei alguns segundos para conseguir reagir, olhando para aquela cena sem compreender como aquilo era possível. Instintivamente me agachei, fechei o casaco em volta deles e puxei-os para dentro da casa, fechando a porta às pressas para conter o vento gelado que os envolvia. Dentro da sala, eu sentei no sofá, trouxe cobertores, liguei novamente o aquecedor e fui buscar qualquer bebida quente que pudesse ajudá-los a se aquecer. Minhas mãos tremiam tanto quanto as deles enquanto eu tentava agir com rapidez e calma ao mesmo tempo. Eu perguntava se estavam machucados, se tinham caído, se conseguiam me dizer o que tinha acontecido, mas mal conseguia ouvir a própria voz, embargada pela angústia. Eles demoraram alguns minutos para conseguir falar coisa com coisa, respiravam rápido, abraçados um ao outro, sem parar de tremer, como se ainda estivessem presos àquele frio que não queria se soltar de seus corpos. Quando finalmente começaram a contar, cada palavra parecia atravessar meu peito como uma lâmina gelada. Enquanto eu ouvia, uma mistura de horror, incredulidade e fúria tomava conta de mim. Eu precisava manter a postura adulta e firme, mas por dentro tudo se quebrava. Cada detalhe do relato desenhava uma cena que eu não queria sequer imaginar, e eu sentia crescer uma certeza brutal: aquilo ultrapassava qualquer explicação ou justificativa que eu tivesse tentado criar até então. Eu os apertava mais forte contra mim,
tentando transmitir alguma sensação de segurança, enquanto minha mente trabalhava a 1000 por hora, buscando desesperadamente qual deveria ser o próximo passo. O medo, que até então estava difuso, ganhou uma forma concreta. Eu percebi que não estava mais lidando com suspeitas ou preocupações exageradas, mas com algo que exigia uma atitude imediata. Me afastei por um instante apenas para alcançar o telefone, sentindo como se cada segundo fosse pesado demais. Olhei novamente para eles, agora enrolados nos cobertores, ainda trêmulos, mas tentando se aquecer, e soube, com uma clareza dolorosa, que não havia mais espaço para hesitação. Eu precisaria agir, mesmo que isso significasse enfrentar tudo o que viesse depois. Depois que fiz a ligação que mudou tudo, a sensação foi de ter apertado um botão sem volta. O tempo começou a se arrastar de um jeito estranho, como se cada segundo tivesse o peso de um minuto inteiro. Enquanto aguardava a chegada da polícia, eu permanecia sentada no sofá com meus sobrinhos encolhidos dos dois lados, mantendo um braço em volta de cada um, sentindo seus corpos ainda tensos, como se o frio tivesse se entranhado dentro deles por muito mais do que aquela madrugada. Eu não sabia se o maior tremor vinha deles ou de mim mesma. Tentei manter a voz firme enquanto dizia que tudo ficaria bem, repetindo frases tranquilizadoras que nem eu acreditava totalmente naquele instante. Quando as sirenes cortaram o silêncio da rua, senti um nó se formar na garganta. Abri a porta para os policiais e, ao vê-los entrar com semblantes atentos, tive uma mistura de alívio e pavor. Sentamos todos na sala, e comecei a explicar, com as mãos ainda trêmulas, o que tinha acontecido. Cada palavra parecia carregar o peso de uma decisão definitiva, e eu mal conseguia formular as frases sem engasgar. Enquanto isso, meus sobrinhos permaneciam imóveis no sofá, agarrados aos cobertores, observando tudo com olhos arregalados, como se temessem que qualquer movimento pudesse levá-los de volta para o frio do qual haviam escapado. Não demorou para que meu irmão e a esposa dele chegassem. O barulho do carro estacionando de forma abrupta na frente de casa foi como um anúncio de tempestade. Quando a porta se abriu, ele entrou primeiro, com o rosto vermelho, os olhos em chamas, seguido por ela, com a expressão silenciosa, amarga, mas cuidadosamente controlada. O ar na sala mudou instantaneamente. Eu ainda tentava responder às perguntas do policial quando fui interrompida pela voz de Renato, alta demais para aquele espaço fechado. Isso tudo é um absurdo. A frase me atingiu em cheio, não pelo conteúdo, mas por perceber que aquela seria a postura dele desde o primeiro segundo. Ele começou a se explicar de forma confusa, alegando que eu havia pegado as crianças sem avisar, que vivia querendo se intrometer na vida deles e que essa denúncia era apenas mais uma tentativa de chamar atenção. Eu ouvi tudo em silêncio, sentindo uma sensação sufocante se espalhar pelo meu peito. Carla praticamente não falava, apenas assentia em alguns momentos, como se cada movimento de cabeça fosse um reforço silencioso da acusação. Em certo ponto, Renato apontou diretamente para mim, dizendo que ela sempre exagera, sempre faz drama. Aquilo me queimou por dentro. Passei anos engolindo esse tipo de deslegitimação, mas ouvi-la ali, diante de policiais e das próprias crianças, doeu de um jeito diferente. Os agentes tentavam manter a ordem, pedindo que todos se acalmassem, mas o clima já havia se transformado em um campo de batalha emocional. Cada vez que eu tentava falar, ele me interrompia, lançando dúvidas sobre minha sanidade, insinuando que eu tinha algum tipo de obsessão por ser a salvadora dos sobrinhos. Eu me sentia pequena diante daquela investida toda, mas uma estranha força me mantinha em pé. Pela primeira vez, não recuei. Respirei fundo e comecei a explicar, com mais clareza, que eu jamais pegaria as crianças escondido, que não havia nenhum motivo para inventar algo tão grave. Enquanto eu falava, meus sobrinhos se aproximaram mais de mim, como se instintivamente buscassem proteção naquele momento em que a narrativa estava sendo distorcida. O que mais me assustou não foi a acusação em si, mas a facilidade com que meu irmão tentava virar o jogo, tentando me pintar como vilã diante das autoridades. Por alguns segundos, temi que aquela estratégia funcionasse. Afinal, era ele o pai, o chefe de família respeitado na vizinhança, que eu era apenas a tia emocionalmente envolvida. O medo me fez suar frio de novo, como se o ambiente pudesse subitamente esfriar tanto quanto a noite lá fora.
E foi nesse instante que percebi o peso do risco que eu estava correndo. Se não conseguisse sustentar a verdade, as crianças poderiam ser obrigadas a voltar exatamente para o lugar de onde tinham fugido. A sensação de injustiça quase me tirou o ar. Eu pensei em quantas vezes havia me calado para evitar conflitos, em quantas concessões fiz para manter a aparência de harmonia. Agora, aquela escolha retornava na forma de uma tentativa de silenciamento oficial, diante de desconhecidos armados com pranchetas e protocolos. Mesmo assim, algo em mim se recusou a abaixar a cabeça. Ajustei o tom da voz, segurei o choro e, olhando diretamente para os policiais, reafirmei tudo o que eu sabia, cada detalhe que ouvirá, cada preocupação acumulada ao longo de meses. Dentro de mim, uma certeza dolorosa se consolidava, aquela batalha estava apenas começando. Eu não sabia quanto tempo aquilo levaria, nem até onde meu irmão iria para sustentar a própria versão dos fatos. O que eu sabia, com absoluta clareza, era que eu não podia mais retroceder. A partir daquele momento, a verdade não era apenas uma questão moral, era a única chance de manter meus sobrinhos em segurança. Depois da avalanche de acusações e da sensação sufocante de estar sendo colocada no banco dos réus sem jamais ter cometido um crime, a sala finalmente mergulhou em um silêncio pesado. Os policiais conversaram entre si em voz baixa por alguns instantes, trocando olhares atentos, enquanto eu permanecia imóvel no sofá, com os ombros rígidos e as mãos entrelaçadas, tentando manter alguma aparência de calma. O tempo parecia dilatado, como se cada respiração ocupasse espaço demais. Eu sentia que tudo dependia dos próximos minutos, de quem seria ouvido, do que seria acreditado, de quais palavras teriam peso suficiente para inclinar aquela balança invisível. Quando decidiram ouvir as crianças separadamente, meu coração quase saiu pela boca. A simples ideia de vê-las diante de estranhos, revivendo algo que ainda nem tinham conseguido processar totalmente, me fez querer me levantar e impedir aquilo. Mas eu sabia que não era sobre o que eu queria, e sim sobre o que precisava ser feito para protegê-las de verdade. Enquanto um dos agentes conduzia os pequenos para outro cômodo, eu permaneci sentada sozinha, escutando apenas o bater acelerado do meu próprio coração. Meu irmão andava de um lado para o outro, visivelmente irritado, murmurando frases desconexas que eu preferi não decifrar. Carla continuava quase imóvel, a coluna perfeitamente ereta, os braços cruzados, mantendo um silêncio frio que me perturbava mais do que qualquer acusação em voz alta. Os minutos se transformaram em eternidade. Eu encarava a parede como se lá estivesse escrita alguma testemunha que pudesse me confortar. Pensava nos rostos dos meus sobrinhos enquanto falavam, nas mãos deles talvez brincando nervosamente com as mangas dos casacos, no medo de dizer algo errado. Um desespero discreto se infiltrava em mim, e se eles se confundissem? E se não conseguissem se expressar com clareza? Eu conhecia o sistema o suficiente para saber que crianças, muitas vezes, não são levadas totalmente a sério. Meu estômago se contraía só de imaginar essa possibilidade. Quando finalmente os policiais retornaram com eles, algo havia mudado no ar. Não havia mais aquela formalidade neutra, os olhares estavam mais concentrados, os movimentos um pouco mais rígidos. As perguntas dirigidas a mim tornaram-se mais específicas, menos genéricas, como se agora procurassem confirmar detalhes já apresentados pelos depoimentos que haviam acabado de ouvir. A cada nova pergunta, eu sentia um fio delicado de esperança nascer dentro de mim. Algo estava sendo validado, eu não sabia exatamente o que, mas percebia que aquelas pequenas vozes estavam sendo levadas a sério. Meu irmão, percebendo a mudança de postura dos agentes, começou a se exaltar de novo. Ele fazia comentários apressados, tentando se antecipar às conclusões, reclamando que nada daquilo fazia sentido, que crianças confundem histórias, que tudo estava sendo exagerado. Carla, ainda silenciosa, finalmente se mexeu um pouco mais, passando a mão pelos cabelos de forma nervosa, como se pela primeira vez a máscara de controle estivesse começando a escorregar. Eu me mantinha quieta, mas por dentro tudo estava em turbulência. Uma parte de mim queria gritar, exigindo que acreditassem naquelas crianças e em mim. Outra parte sabia que qualquer explosão emocional poderia ser usada contra mim. Então eu respirava profundamente, mantendo os olhos atentos aos movimentos da sala, à troca de informações entre os policiais,
aos pequenos gestos que indicavam que o rumo da situação estava mudando. Era como se a verdade estivesse se aproximando lentamente da superfície, ainda frágil, mas determinada a não permanecer submersa por muito mais tempo. Quando um dos agentes me pediu para recontar, em detalhes, tudo o que eu sabia sobre a rotina das crianças e meus contatos recentes com elas, percebi que aquela já não era mais uma simples verificação de denúncia, aquilo era, de fato, uma investigação. Respondi com precisão, falando sobre horários, hábitos, mensagens trocadas, atrasos frequentes e episódios que haviam me preocupado nos últimos meses. Eu me concentrei em não exagerar, em não dramatizar, apenas narrar, ponto a ponto, aquilo que havia testemunhado. Cada detalhe soava como a costura de um quadro que começava a ganhar nitidez. Durante aquele relato, em alguns segundos, nossos olhares, meu e dos meus sobrinhos, se encontraram. Havia nos olhos deles algo novo, uma mistura tímida de alívio e coragem. Eu retribuí com o menor dos sorrisos, tentando transmitir confiança sem quebrar a formalidade daquele momento delicado. Aquilo me deu forças. Se eu precisava suportar todo aquele desgaste para garantir que eles jamais se sentissem sozinhos novamente, então eu suportaria. Ao perceber o clima da sala mudar de forma definitiva, eu tive certeza de uma coisa: a verdade já havia começado a se impor. Ainda faltava muito para que tudo se resolvesse, mas, pela primeira vez desde o início daquela madrugada, eu senti que já não estava mais lutando sozinha. Enquanto a investigação avançava naquela mesma madrugada, eu sentia meu corpo cada vez mais cansado, mas a mente permanecia em alerta absoluto. Já não havia espaço para desabar, tudo dependia de clareza, objetividade e coragem. Foi então que me lembrei de algo que até aquele momento estivera quase esquecido em meio ao caos: as câmeras do vizinho da esquina, que davam visão direta para a rua de acesso à oficina do meu irmão e para a parte da entrada da garagem deles. Aquela lembrança veio como um clarão súbito, um detalhe que eu havia notado meses antes quando o vizinho comentou, casualmente, sobre a instalação de novos equipamentos depois de um problema com furtos na região. Meu coração disparou diferente daquela vez, não pelo medo, mas por uma espécie de esperança urgente. Avisei aos policiais sobre a existência das câmeras e a possível obtenção das imagens. Eles trocaram olhares rápidos, pegaram os rádios e começaram a fazer ligações. Pouco depois, um dos agentes saiu em direção à casa do vizinho. Enquanto ele se afastava, eu observei meu irmão inquieto, andando em círculos pela sala, passando a mão pelo rosto e tentando manter uma postura de indiferença que não convencia mais ninguém. Carla continuava em silêncio, mas o semblante agora denunciava tensão, o olhar perdido, os dedos se apertando com força exagerada, o corpo aparentemente imóvel apenas porque faltava energia para seguir se movendo. Os minutos seguintes foram pura ansiedade. Eu permanecia sentada, sentindo o peso daquele silêncio recheado de expectativa. Mal conseguia desviar os olhos da porta de entrada, aguardando o retorno do policial como quem espera o resultado de um exame vital. Em minha cabeça, eu repetia a cena mentalmente, tentando manter os pensamentos sob controle. Se as câmeras tivessem registrado qualquer coisa, aquilo poderia mudar tudo. Ao mesmo tempo, um medo persistente me atravessava: e se as imagens não fossem claras? E se justamente naquele trecho houvesse algum ponto cego? Quando finalmente o agente retornou, percebi imediatamente pela expressão dele que algo relevante havia sido encontrado. Ele segurava um pequeno tablet, enquanto os outros se aproximavam para observar a tela. O clima mudou em segundos. Eu me aproximei devagar, sentindo minhas pernas quase falharem. Meu irmão percebeu o movimento e também se aproximou, tentando manter um ar de despreocupação que já não convencia ninguém. Carla deu alguns passos hesitantes, mantendo uma certa distância, como se temesse o que estava prestes a ver. As imagens começaram a ser exibidas. A câmera mostrava a rua vazia, coberta pela luz amarelada de um poste, o chão refletindo finas camadas de gelo. Então surgia o carro deles, estacionando lentamente em frente à garagem. Eu assistia com o coração disparado, sentindo uma mistura de confirmação e dor tomar conta de mim. Reconheci cada detalhe daquela entrada, aquele portão que tantas vezes eu vira fechado ao buscar as crianças.
Em seguida, a gravação avançava para a cena que eu nunca desejara testemunhar com meus próprios olhos. Meu irmão e Carla desciam do veículo, abriam a garagem, conduziam algo que, mesmo sem som, eu sabia exatamente o que era, meus sobrinhos, até o interior escuro daquele espaço, e fechavam o portão logo depois. Minutos mais tarde, o carro reaparecia deixando o local sem ninguém além deles dois dentro. Eu senti uma tontura súbita e precisei segurar no encosto do sofá. Aquilo não era mais uma suspeita ou um relato infantil, era a prova nua daquilo que eu temera. A sala permaneceu em completo silêncio enquanto o vídeo era reproduzido novamente, desta vez pausado em pontos-chave. Os policiais anotavam horários, analisavam ângulos, trocavam comentários técnicos em voz baixa. Meu irmão parecia paralisado. Toda a agressividade anterior havia sumido, substituída por um olhar perdido, quase vazio. Ele tentava falar, mas nenhuma palavra conseguia sair. Carla permaneceu imóvel, os olhos fixos na tela, sem piscar. Pela primeira vez desde que chegara ali, seu rosto perdeu qualquer traço de controle. Eu observava aquela cena como se estivesse fora do corpo, tomada por uma mistura confusa de alívio e devastação. Alívio porque a verdade finalmente tinha uma forma concreta e ninguém poderia distorcê-la. Devastação porque aquilo também confirmava algo que eu não queria aceitar. Pessoas do meu próprio sangue haviam sido capazes de tamanha negligência com crianças indefesas. Os policiais começaram a explicar os próximos passos, falando sobre encaminhamento imediato das crianças para proteção e procedimentos legais que seriam adotados contra os pais. Eu mal conseguia prestar atenção às palavras técnicas, tudo soava distante, abafado. Eu só conseguia olhar para meus sobrinhos, agora sentados novamente ao meu lado, percebendo neles uma calma frágil, como se finalmente entendessem que não seriam mais obrigados a carregar sozinhos o peso daquela madrugada congelante. A confirmação definitiva das imagens selou algo dentro de mim. Não era apenas o fim de uma mentira, era o rompimento irreversível de um vínculo familiar que já vinha se desfazendo havia muito tempo. Eu entendi ali que proteger aqueles dois pequenos significaria, inevitavelmente, perder o irmão que eu conheci na infância. E apesar da dor, eu não hesitei nem por um segundo em aceitar essa verdade. Algumas perdas são o preço para salvar aquilo que realmente importa. Quando o sol finalmente nasceu naquela manhã, eu percebi que nada em mim era o mesmo. A casa estava silenciosa demais para uma noite tão barulhenta de emoções, procedimentos oficiais e despedidas que eu nem sabia como processar. Meus sobrinhos dormiam esgotados no quarto de hóspedes, embolados entre cobertores como se tentassem recuperar, em poucas horas, todo o calor que lhes havia sido roubado. Eu me sentei à mesa da cozinha com uma xícara de café que esfriava esquecida entre meus dedos. O cansaço era profundo, mas o sono não vinha. Minha mente insistia em repassar cada detalhe, principalmente, em organizar o que viria a partir dali, porque tudo finalmente havia entrado num caminho sem retorno. Nos dias seguintes, a burocracia tomou conta da minha rotina. Prestei depoimentos formais, entreguei mensagens antigas, registros de chamadas e qualquer anotação que pudesse reforçar aquilo que já estava comprovado pelas imagens. O Conselho Tutelar assumiu oficialmente a proteção das crianças e, após avaliações emergenciais, decidiu que o melhor para elas seria permanecer comigo, ao menos de forma provisória, enquanto o processo legal seguia. Quando ouvi aquela decisão, uma mistura intensa de alívio e responsabilidade me atravessou. Eu não estava mais apenas ajudando, eu me tornara oficialmente responsável por dois pequenos que precisavam reconstruir a própria segurança emocional do zero. Meu irmão foi afastado imediatamente do convívio com os filhos enquanto respondiam às acusações formalizadas. Ver Renato sob investigação foi uma ferida aberta que não cicatrizará totalmente em mim. Em alguns momentos, eu ainda me lembrava do garoto que dividia cobertores comigo no passado e sentia uma dor quase física por ele ter se transformado naquele homem capaz de tamanha negligência. Mas não havia mais espaço para romantizar memória nenhuma. As consequências das escolhas dele agora tinham nomes, provas e um processo em andamento, e eu precisava aprender a separar o irmão que um dia eu amei do pai que havia falhado de forma irreparável. Carla, por sua vez, finalmente perdeu aquela máscara cuidadosamente construída diante da sociedade.
O silêncio frio deu lugar a um isolamento visível, ela passou a frequentar atendimentos psicológicos determinados pela justiça, enquanto respondia igualmente pelo ocorrido. Aquela imagem impecável que sempre projetara havia ruído diante de todos, substituída por uma reputação marcada pela responsabilidade em um dos episódios mais graves já comentados na cidade. Sempre que eu lembrava dela, sentia uma mistura estranha de indignação e pena, indignação pelo que permitirá acontecer, pena pela incapacidade de enxergar as próprias prioridades. Quanto a mim, o impacto foi profundo e múltiplo. Precisei reduzir minha carga horária na escola para acompanhar terapias, audiências e consultas médicas das crianças. Meu salário diminuiu, meus dias passaram a ser tomados por novas responsabilidades e minha casa deixou de ser apenas um refúgio silencioso para se tornar um espaço vivo, barulhento, repleto de choros noturnos e perguntas difíceis. Passei muitas madrugadas sentada ao lado da cama dos meus sobrinhos enquanto eles despertavam assustados de sonhos interrompidos pelo medo, tentando explicar com palavras simples que agora eles estavam seguros. Eu repetia incansavelmente que ninguém mais iria deixá-los no frio, que não precisariam andar sozinhos na escuridão, que estavam em casa, e cada vez que dizia isso, também precisava me convencer da mesma verdade. O processo judicial seguiu seu curso, com as provas sendo ratificadas e as responsabilidades claramente atribuídas. A guarda provisória se consolidou em guarda definitiva meses depois, quando ficou claro que a prioridade era preservar a estabilidade emocional das crianças longe dos pais naquele momento. Ao receber a decisão final, segurei o documento com as mãos tremendo, entendendo que aquele papel não representava uma vitória, representava um compromisso para a vida toda. Elas passaram oficialmente a ser minhas filhas do coração, e, embora a palavra tia ainda existisse por afeto, o papel que eu assumirá era maior do que qualquer rótulo. Hoje, nossa rotina é outra. As manhãs continuam começando cedo, mas agora com passos pequenos correndo pela casa, pedidos de ajuda para amarrar tênis e vozes perguntando se podem me acompanhar até a escola. Nosso lar passou a ser um espaço de reconstrução, com terapias semanais, desenhos grudados na geladeira, risadas tímidas que aos poucos se tornaram mais soltas. O frio ainda existe fora das janelas, mas dentro da casa ele já não vence. Às vezes, quando a noite cai e o silêncio reaparece, eu me permito lembrar de tudo o que levou até aquele desfecho. A dor ainda mora em mim, mas ela não é mais paralisante. Ela se transformou em algo diferente, uma força silenciosa que me lembra diariamente porque eu não hesitei quando precisei agir. A verdade destruiu uma família, sim, mas salvou outra. E mesmo sabendo que jamais poderei apagar completamente as marcas deixadas naquela madrugada, eu carrego uma certeza absoluta: eu faria tudo novamente. Porque, no fim, eu aprendi que proteger é o amor mais alto que existe, aquele que exige coragem para enfrentar o próprio sangue e força para reconstruir laços novos quando os antigos se tornam ruins demais para continuar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!